Segunda a Timóteo, capítulo 2, versículos 15 e 19. Dizem assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Eu quero pensar com você por alguns instantes sobre um servo aprovado tem as marcas de Cristo. Algumas pessoas trabalham em determinadas empresas e para terem acesso ao interior da sua empresa, essas pessoas precisam de um crachá. Elas precisam, em algumas situações, do uniforme, e outras, em algumas situações, precisam simplesmente do crachá. Precisam de algo que de longe as identifique, ou as identifiquem como alguém que faz parte daquela empresa, alguém que faz parte daquele contexto, alguém que já foi aprovado por alguém, por um conselheiro, por um diretor, por um grupo, por uma diretoria, por alguém que, estando satisfeito com a resposta dada por aquele funcionário diante das necessidades da empresa, aquele funcionário foi tido como apto, foi tido como aprovado, e por isso ele recebe um uniforme ou um crachá, e com essa identificação ele tem livre acesso a determinadas áreas da sua empresa. Eu digo a determinadas áreas porque há outras áreas em determinadas empresas que somente pessoas de determinados escalões podem adentrar ou têm liberdade. A palavra do Senhor mostra a necessidade de sermos servos aprovados. E como servos aprovados, nós precisamos trazer as marcas de Cristo. Algumas pessoas trazem na sua história algumas marcas. Alguns trazem marcas emocionais, trazem marcas que durante sua infância, adolescência, durante toda a sua juventude, durante um relacionamento, durante um casamento, durante o tempo que esteve em determinado emprego ou desempregado, diante de uma situação de nascer um filho, perder alguém, ente querido, enfim, as marcas elas ficam impregnadas na alma, elas ficam impregnadas na mente, elas ficam impregnadas no interior de cada pessoa. E existem marcas que são tão fortes, existem marcas que de alguma maneira são identificadas de uma forma tão precisa na vida de algumas pessoas, que essas marcas mudam por completo o curso da vida dessas pessoas. Existem pessoas que, por exemplo, quando sofreram um determinado acidente e perderam parte do seu corpo, ou perderam alguns membros do seu corpo, ou perderam massa encefálica, essas pessoas trazem consigo agora na parte física algumas marcas com as quais elas terão que conviver para o resto da vida, e essas marcas trarão em algumas circunstâncias algumas limitações, e essas limitações levarão essas pessoas a precisarem se adaptar a uma realidade que não era a sua realidade. É muito comum a gente ver, aqui na igreja nós temos muitas pessoas que usam esse famoso olho de vidro, né? Nós usamos os óculos. O que é que os óculos falam para nós? Que de alguma maneira a nossa visão, ela foi marcada, ela foi diminuída, ela foi aumentada, ela sofreu algum tipo de dano, de modo que para fazer a correção correta, para fazer a leitura adequada das coisas da vida, das pessoas, das circunstâncias, dos lugares, nós precisamos nos adaptar a uma determinada lente.
E quem usa óculos sabe que quando se muda uma determinada lente, ou quando começa a se usar uma lente, começa a se usar óculos, as pessoas trazem consigo algum tipo de dificuldade. E às vezes, quando esses óculos, os olhos ainda não estão adaptados, o organismo ainda não sabe como responder àquela necessidade, por vezes as pessoas chegam a ter determinada insegurança no modo de andar, no modo de sair de um lugar para o outro, de transitar, até que as pessoas se adaptam. E daí em diante, depois que se adapta com determinada lente, a menos que os olhos sofram mais agressões e a lente precise ser corrigida, aí sim, os olhos agora estão adaptados a esta marca, estão adaptadas a esta lente, e agora os olhos e o organismo, o corpo poderá viver e deverá viver sob as circunstâncias que foram trazidas, circunstâncias que chegaram através de alguma deficiência, de alguma necessidade, e diante das quais nós nos adaptamos para ter uma vida melhor. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Hoje praticamente já não existe mais reprovação nas escolas, mas a grande maioria, quem tem aí acima de 20 anos, quem tem acima de 25 anos, com certeza, quando passou pela escola, passava a grande responsabilidade de ser aprovado, de ter uma nota especial, para que não ficasse sequer em recuperação ou recuperação paralela, ou mesmo não deixasse de ser conduzido ao êxito, a uma série mais avançada, porque perdera determinada cadeira ou determinada matéria na escola, conforme o caso. Todo discípulo de Jesus deve ter na mente que, como servo, ele deve se apresentar a Deus de uma forma aprovada. Essa aprovação passa pela consagração, passa pela santificação de cada um, e isso faz com que tenhamos em nossas vidas as marcas de Cristo. Recentemente estivemos aqui num desafio de 40 dias de oração, e como é gostoso a gente ver as pessoas mergulhando, as pessoas buscando a presença de Deus, colocando seus ideais, seus desejos diante das mãos do Senhor, diante do trono da graça do Senhor, e como nós aprendemos, à medida em que nós oramos, à medida em que nos submetemos à vontade de Deus, nós passamos a ser mais parecidos com o Filho de Deus, porque nós esperamos mais. Quem ora mais, espera mais do Senhor. Quem ora mais, conhece um pouco mais desse Senhor. O servo aprovado, ele sempre traz em seu corpo, em sua alma e no seu espírito, no seu coração, ele traz as marcas de Cristo. Às vezes encontramos pessoas que por vezes dizem ser cristãs, dizem ser servas do Senhor Todo-Poderoso, mas as marcas interiores não demonstram isso. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Uma das marcas do cristão é que a palavra que sai da sua boca é uma palavra temperada, é uma palavra temperada com sal, é uma palavra que dá sabor, uma palavra que edifica. Quando nós demonstramos as marcas de Cristo e nos apresentamos diante do Senhor, nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Quando a palavra de Deus diz, procura apresentar-te a Deus, a palavra de Deus está falando muito mais do que procura apresentar diante de Deus um relatório. Deus não está preocupado com um relatório sobre a minha vida. O salmista diz que a palavra ainda não chegou na boca, e eis que tudo em mim já conheces. Ele diz, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, qualquer lugar para onde eu for, para onde eu fugirei da tua presença. Ou seja, Deus não precisa que eu faça um relatório
para ele saber quem eu sou. Tenho ouvido muitas pessoas falarem desde a minha infância, pessoas que falam assim, Deus nos dá algumas situações para que Ele possa perceber o tamanho da nossa fé. Se Deus precisa me colocar sob uma determinada pressão, sob um determinado problema, para Ele saber qual é o tamanho, o volume, a qualidade da minha fé, esse Deus não é onisciente. Ele permite determinadas situações adversas, não para Ele saber, mas para que eu saiba a qualidade da minha fé, para que eu saiba o quanto eu estou sendo provado, para que eu saiba o quanto eu estou sendo aprovado, ou o quanto eu me dedico a Ele, o quanto eu me identifico com Ele. Quando eu me apresento diante de Deus, para trazer as marcas, ou para viver as marcas de Cristo, é uma forma de valorizar aquilo que o próprio Cristo fez ali na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu a alguns dos seus discípulos, a alguns dos apóstolos, e teve um em especial que não viu Jesus depois da sua ressurreição, o Tomé. E a Bíblia diz que 8 dias depois eles estavam reunidos e Jesus apareceu. E Jesus chegou ali no recinto onde eles estavam, e Jesus mandou que Tomé tocasse nas suas marcas, nas marcas dos cravos, na marca que a lança deixou no seu abdômen, no seu tórax. Ele apresentou diante de Tomé as marcas, e uma das coisas que ele falou para Tomé, repreendendo Tomé, porque Tomé havia dito que se não tocasse nas mãos, se não tocasse no lado, se não estivesse apalpando, se não fosse palpável a ressurreição do Senhor, de modo nenhum ele creria. E Jesus repreendeu Tomé, dizendo: Tomé, depois de ter apresentado, toque no lugar dos cravos, toque no lugar da lança, ele diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, seja alguém capaz de confiar no poder do Senhor, seja alguém capaz de exercitar a fé. A fé é uma das marcas daquele que verdadeiramente é servo do Senhor. Quando nós desenvolvemos a nossa fé, nós desenvolvemos a capacidade dos outros verem Cristo em nossas vidas. Nós servimos como que de propaganda do reino de Deus, à medida em que nós vivenciamos a nossa fé. Quando nos apresentamos diante do Senhor para sermos obreiros aprovados, nós demonstramos a nossa intimidade com esse Deus. Só é aprovado por Deus quem vive debaixo de uma intimidade grande com Deus. Já vimos em algumas situações, a palavra de Deus fala em vários lugares, que o propósito de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E filhos semelhantes a Jesus são filhos aprovados. Quando perguntaram, quando aqueles 2 discípulos estavam indo no caminho de Emaús, depois da ressurreição, Jesus se aproximou deles, e Jesus começou a conversar com eles, como se Jesus fosse um peregrino, como se Jesus fosse alguém que estava de passagem naquele lugar. E quando Jesus estava conversando com aqueles 2, a Bíblia não fala quais eram esses 2, mas a Bíblia diz que Jesus perguntou sobre o que eles estavam conversando por aquele caminho. Jesus sabia sobre o que eles estavam conversando, tanto que Jesus não procurou os outros, Jesus foi procurar exatamente aqueles 2, tinha uma razão especial para que aqueles fossem encontrados por Jesus naquele momento. E quando Jesus pergunta sobre o que eles estão conversando, eles olham para Jesus e eles se expressam diante do Senhor dizendo: és porventura tu o único forasteiro dentro de Jerusalém? Você não sabe das últimas coisas? Você não sabe da notícia que está sendo o tempo todo falada pelas pessoas?
E quando eles estão falando acerca do próprio Jesus, eles falam acerca de Jesus, dizendo notícias acerca de um varão aprovado, de um homem aprovado, de um varão aprovado, aprovado por Deus. E a palavra de Deus diz que os seus olhos ainda estavam cegos, fechados para a realidade da ressurreição. Quando chegaram à sua casa, quando Jesus entrou para se hospedar com eles, partiu o pão, quando Jesus desaparece na visão deles, na frente deles, a Bíblia diz que eles começam a entender que o coração deles estava ardendo enquanto falavam com o Senhor. Uma das marcas de quem é aprovado por Deus é que o coração arde de amor para conversar com o Senhor. Em outras palavras, o ardor no coração para conversar ou por conversar com o Senhor é uma vida prática de oração. O varão aprovado, o homem aprovado, a mulher aprovada, ele sente prazer em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque ele quer ser aprovado por Deus. É preciso ser aprovado por Deus, porque Deus aprova aqueles cujos corações são totalmente dele. Aqueles cujos corações são 99% dele, esses ainda não são aprovados. Um coração 100% aprovado não é um coração que não peque. A Bíblia diz que se dissermos que não pecamos, a sua palavra não está em nós, nós estamos fazendo o mentiroso, a sua palavra não está inserida em nós. Todos nós, segundo a palavra de Deus, somos pecadores, sim, cometemos erros, sim, temos limitações, sim, mas uma das marcas de um obreiro aprovado é que o pecado ele não traz prazer para aquele que o executa, para aquele que o exerce. O pecado não traz profundas alegrias na vida de quem peca, mas pelo contrário, aquele que está em Cristo, quando ele peca, o Espírito de Deus que habita no seu interior, o entristece, faz com que ele perceba que ele saiu da rota, que ele se perdeu no caminho, que ele feriu o coração de Deus. Deus aprova o discípulo que se parece com o seu filho Jesus, ou seja, Deus aprova aquele que sabe amar. Amados, é interessante que a palavra de Deus, ela é bem categórica. Se pudéssemos resumir toda a palavra de Deus em uma só palavra, seria o verbo amar. Tudo quanto Deus ensina, desde o Gênesis até o Apocalipse, o resumo tudo é amar. O próprio Jesus falou sobre isso. Ele disse que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Não há comparação. Deus acima de tudo, acima de todos. E amar ao próximo da mesma forma como nós nos amamos. Amar o próximo como a si mesmo. Deus, ele aprova aqueles que amam. E amar, não existe amar sem doar-se. Amar não é receber, amar é doar. Há muitas pessoas que estão na igreja porque querem ser amadas. A igreja, ela não existe para que você seja amado, existe para que você aprenda a amar. E à medida em que você ama, você passa a ser amado. Você primeiro planta a semente para depois colher o fruto. Essa é a regra da vida. Você primeiro planta a semente e depois colhe o fruto. É assim que se processam as coisas. Você primeiro ama. E como consequência do seu amor pelas pessoas, o seu amor por Deus, você passa a ser amado por essas pessoas. Alguns anos atrás, muitos anos atrás,
Eu estava fazendo o prenupcial de um casal e eu tinha feito uma pergunta para um dos dois. Ele estava só antes da outra parte chegar. E eu perguntei: o que é que te leva a querer casar? E essa parte que falou comigo disse assim: porque é normal na vida o jovem casar. Eu disse: não, mas é normal na vida também o jovem não casar. Casar porque é normal na vida, você vai entrar no mundo de anormalidades. E eu comecei a fazer algumas perguntas para essa determinada pessoa. E eu perguntei: você ama a pessoa com quem você vai se casar? E para minha surpresa, aquela pessoa olhou para mim e disse: não, eu não amo essa pessoa. Eu disse: e por que você vai casar? E a pessoa me respondeu: eu vou casar porque essa pessoa me ama. Essa pessoa me ama. Eu disse: você acha que é o bastante? Eu digo: bastante para você, mas com 2 dias, 3 dias, 1 mês, 3 meses, essa pessoa vai cansar de dar e não receber. Porque quando se entra num casamento querendo ser amado, sabe o que é que se leva para o casamento, ou qualquer tipo de relacionamento? Uma expectativa, leva-se uma cobrança, atribui-se ao outro a responsabilidade que é minha. Você precisa me amar. Ora, se eu não tenho a capacidade de te amar, como eu posso exigir ser amado por você? A palavra de Deus diz que o nosso protótipo, o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, para mostrar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem amor por nós, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para com nós, pelo fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amar é apostar na vida do outro. Amar é apostar na vida do outro. Não significa aceitar tudo que o outro faz, significa apostar na vida do outro. Deus apostou em minha vida, Deus apostou na sua vida, e isso é amor. Alguém que sabe amar é um verdadeiro servo de Deus, um varão aprovado por Deus. Caminhando para o final, o servo aprovado, ele precisa ter as marcas de Cristo na sua mente, sua alma, no seu espírito, no seu coração e no seu corpo. O seu corpo, não esqueça, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas esquecendo disso. O seu corpo é templo do Espírito, ele habita dentro de você. Se é que um dia ele entrou, ele não saiu mais. Se um dia ele entrou, ele não saiu mais. O problema é que Deus não entra no nosso corpo, no nosso coração, no nosso espírito. Deus não entra no nosso interior só pelo fato da gente levantar a mão, dizendo: eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele não entra em nossas vidas só pelo fato de entrarmos num batistério e sermos mergulhados dentro das águas batismais. Ele não entra em nossas vidas pelo fato de sermos registrados como membros da CIB. Tudo isso é consequência. Deveria ser uma redundância, mas não é. Porque o próprio Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas entram no reino de Deus aqueles cujo coração abriga a pessoa do Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que não toleram a imperfeição, não toleram o pecado, porque dentro delas existe uma razão maior, uma razão muito mais profunda, uma razão diferenciada, chamada o amor de Deus. A maior marca que o discípulo pode ter é a marca do amor. Você já percebeu quantas pessoas amargas existem no mundo atual? E não é coisa da pandemia não, tem pessoas
na pré-história da pandemia. Eu tenho a impressão que tem pessoas que antes de nascer já chupavam limão, de tão amargas que são. A gente só dá aquilo que tem. Eu só posso demonstrar aquilo que tenho. Eu não posso chegar aqui e balançar o meu cabelo para um lado, para o outro, porque nem cabelo eu tenho. Eu não posso demonstrar aquilo que não está intrínseco, aquilo que não habita em mim. Eu não posso mostrar as marcas, eu não posso mostrar. Amor é muito mais que palavra. A palavra de Deus diz lá em João: amados ou filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos em espírito e em verdade. Amar é sacrifício, sim. O cristão que aprendeu a amar, e aí vem uma redundância, porque se é cristão, aprendeu a amar. Se é cristão, aprendeu a amar. Então o cristão que aprendeu a amar, ele se expressa em amor. Em amor. Antes, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em amor. As marcas de Cristo são os fundamentos da fé cristã. Haverá um dia em que a perseguição a este livro, ela ocorrerá. É bíblico. Haverá um dia em que não suportarão a sã doutrina. Haverá um dia em que as pessoas já não suportarão a leitura da palavra de Deus. Assim como nos primeiros séculos os cristãos foram perseguidos, os cristãos precisavam fugir de um lugar para outro por conta da perseguição, haverá também perseguição à igreja do Senhor, está escrito. Porém, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós somos a Bíblia escrita, não com tinta. A palavra de Deus fala isso. Nós somos a carta de Cristo, escrita com o sangue do Senhor. Pessoas, obreiros aprovados, servos aprovados, são aqueles que conseguem fazer as pessoas lerem Jesus Cristo em suas vidas, em suas mentes, em suas ações, em suas palavras. Porque o Senhor conhece aqueles que são seus. Para concluir, o versículo 19 diz: todavia o fundamento de Deus fica firme. O que é fundamento? A base. Aquilo em que os alicerces são erguidos, em que se pode construir alguma coisa. Os fundamentos, os pilares. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo, este carimbo. Qual é o carimbo? Qual é o selo? Qual é a autenticidade? A palavra do Senhor diz: o Senhor conhece aqueles que são seus. Ele conhece. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado, aparte-se da iniquidade. Não há nenhuma ligação entre Cristo e o pecado, não há como servir a dois senhores, não há como ter prazer na lei do Senhor, meditando em outras coisas, senão na palavra do Senhor. E por fim, Deus aprova o servo que se dispõe a ser parecido com Jesus, que em sua caminhada paga o preço da santificação. Santificação é um preço que é muito alto, porque o servo ele entende: eu não me represento neste mundo, eu sou representante do reino de Deus, eu sou representante de Cristo Jesus e da sua obra. O discípulo que se apresenta diante de Deus tem em sua mente que esta apresentação é mais que uma simples prestação de contas, mas que esta apresentação, apresentar-se diante do Senhor, relata uma convivência gloriosa na presença de Deus todos os dias, manhã, tarde e noite. Procura apresentar-te a Deus. Ninguém vai te apresentar a Deus, ninguém vai te empurrar para cima de Deus. Procura apresentar-te. É algo volitivo, é algo de iniciativa própria. É você que precisa tomar a posição de se apresentar diante do Senhor e dizer diante dele: sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Baixe a sua cabeça e ore juntamente comigo ao Senhor. Agradeça a Deus, porque você está tendo a oportunidade nessa noite de se apresentar diante do Senhor. Que Ele encontre em você um obreiro, que Ele encontre em você um servo, uma serva, aprovado, aprovada pela presença do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, recebe o nosso louvor, recebe nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque diante de Ti, nós podemos quebrantar os nossos corações, podemos revelar, ó Deus, as nossas necessidades, podemos falar contigo para a honra e glória do Teu nome. E por isso, Senhor, neste momento, juntamente com os meus irmãos que estão aqui presentes, os meus irmãos que estão agora em casa, que estão em outros lugares, que estão tendo acesso à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, faze-nos, ó Deus, obreiros aprovados, leva-nos cada vez mais para perto de Ti. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.